Olá, pessoal. Está um pouco barulhento por aqui, mas então estou aqui gravando mais uma das nossas aulas assíncronas, né? Mais uma das aulas gravadas, mais uma das aulas que não são ao vivo, e para comentar mais um texto, e depois a gente pode debater mais sobre ele, a gente pode ir lá para o fórum, a gente pode falar dele assim que a gente se encontrar na nossa próxima aula síncrona, na nossa próxima aula ao vivo. Então, hoje, a gente vai falar do capítulo 1 das reflexões sobre a história, como foi publicado depois, do Jacob Burckhardt, né, o Burckhardt. Vamos falar sobre a obra do Burckhardt, né, e focando então nesse capítulo 1 que vocês leram para a gente discutir. Quem fez História Moderna comigo leu também algumas partes da cultura do Renascimento na Itália, né, ou da civilização do Renascimento na Itália, essa é uma outra discussão sobre essa palavra, essa tradução. Mas, enfim, o Burckhardt é um... Aliás, lembrando que eu deixei para vocês os slides, né, dessa aula de hoje, então vocês podem acompanhar, podem pegar lá para estudar depois. Como eu disse, eu não vou deixar todos os slides para vocês, só alguns que eu acho que pode ajudar, que vocês podem ter mais necessidade. Então, somente em alguns casos. Então, o Burckhardt nasceu na Basileia, em 1818, e morreu na Basileia, em 1897. Então, ele vive na Basileia praticamente a sua vida inteira. Claro, ele é suíço, mas ele estudou em Berlim, né? Estudou inclusive com Ranke, né? O grande autor, um dos mestres aí da historiografia contemporânea, como vocês sabem, foi professor do Burckhardt, estudou com ele. O Burckhardt fez algumas viagens, mas no final das contas, ele passou pouco tempo longe da sua terra natal, onde ele nasceu, onde ele morreu e onde ele foi professor universitário na Universidade da Basileia, onde estudava ninguém mais, ninguém menos que Nietzsche. Tá? O Burckhardt, na Universidade da Basileia, era conhecido como um grande professor. Né? Inclusive, dizem algumas fontes que o Burckhardt ensaiava as suas aulas em frente ao espelho, né? Que ele dava as aulas dele para si mesmo como um ator de teatro para se preparar para suas aulas. Né? O Nietzsche dizia que Burckhardt foi quem fez ele ter prazer em assistir aula pela primeira vez na vida. Né? E eu tendo a aceitar de alguma maneira o testemunho do Nietzsche, né? E, aliás, uma das últimas cartas do Nietzsche, o Nietzsche tem uma troca de cartas com o Burckhardt, parece que o Burckhardt não deu tanta bola assim para o nosso filósofo, mas numa das suas últimas cartas, o Nietzsche conta como o Burckhardt chorou quando ficou sabendo do incêndio no Louvre, né? O Peter Gay, num livrinho pequenininho, famoso, conhecido, chamado O Estilo da História, tá? O Peter Gay chama o Burckhardt de um cosmopolita provinciano, né? Citando aqui o Peter Gay. O Peter Gay fala, o Burckhardt era um homem emotivo, porém celibatário, pelo que consta, tá? Que sempre se afastava do matrimônio com indiferença. Um pessimista em relação ao futuro, mas ao mesmo tempo alguém que amava o mundo, né? Alguém que admirava e elogiava a força criativa dos homens do Renascimento, como ele faz na cultura do Renascimento na Itália, mas, ao mesmo tempo, era alguém que recuava diante de convites de outras universidades, recuava em relação a palestras distantes, era, nas palavras do Peter Gay, um espectador voluntário do mundo. O Peter Gay, talvez vocês conheçam o Peter Gay pela biografia dele do Freud, ou o livro do Peter Gay sobre o iluminismo. O Peter Gay foi um grande historiador, alguém que eu mesmo gosto e uso muito como referência. Né? O Peter Gay tem uns textos legais sobre o século XIX também, sobre o modernismo, a Belle Époque. Mas o Peter Gay, ele diz que o Burckhardt, ele meio que sublimava a sua própria vida pacata por meio do Renascimento. Né? Por vivendo a vida dos homens do Renascimento ali pelo seu estudo, ele próprio compensava, e o Peter Gay usa essa palavra mesmo, compensava a própria banalidade da sua vida, né? Quando o Burckhardt morreu, ele escreveu: a minha vida foi um outono, mas o outono tem também o seu encanto, tem também uma luz que é uma luz muito, muito nobre, muito, muito nobre. Então, era isso, alguém que era crítico do materialismo, mas era um cético em termos religiosos, né? Alguém que, o Peter Gay até diz que os livros do Burckhardt sobre a história da religião, sobre Constantino, são uma maneira de prestar contas com a tradição católica, cristã, enfim. Alguém crítico da modernidade, tá? Então, com fortes tons conservadores mesmo, tá? E esse texto,
que em português são as reflexões sobre a história, que vocês leram capítulo 1, eles são, na verdade, anotações de aula do Burckhardt na Universidade da Basileia. Tá? E nessas anotações de aula, ele especificava as suas concepções metodológicas. Tá? Então, essas anotações se transformam nesse volume póstumo. Tá? Especificamente, e aqui eu estou confirmando, eu estou seguindo, eu estou usando como referência a obra do Werner Kegg, né, um conterrâneo do Burckhardt, que passou a vida inteira estudando e organizando as edições completas da obra do Burckhardt. Segundo, então, esse autor, as reflexões sobre a história foram escritas nas férias de verão de 1868. Tá? Então, elas teriam sido escritas por ele em 1868 e depois, em 1871, tá? Esses escritos acabam preservados. Então, seria ali no começo do último quartel do século XIX. E, de fato, estudar as reflexões sobre a história do Burckhardt esclarece para nós, deixa mais claro o entendimento das suas outras obras, né? Da cultura do Renascimento na Itália, que é a sua obra mais célebre, mais importante, tá? Outros trabalhos posteriores e também os inspirados pelo Burckhardt, né? O Nietzsche foi alguém que não apenas admirava o Burckhardt, mas a gente consegue pensar em relações entre os dois, tá? O próprio Freud, o próprio Jung, aí o Wölfflin, né, que era um discípulo do Burckhardt, o que o Burckhardt fez com o Renascimento, eu vou comentar rapidamente, o Burckhardt cria o Renascimento, né, como objeto histórico. O Wölfflin vai fazer o mesmo com o Barroco, né? E por isso que hoje, até os dias de hoje, a gente ainda lida criticamente com a herança de Burckhardt para os estudiosos do Renascimento e com a herança do Wölfflin para os estudiosos do Barroco. Tá? O Gombrich, o Canetti, o Adorno, o Norbert Elias, são alguns nomes famosos e conhecidos que têm dívidas, que leem e que são grandes leitores do Burckhardt. Né? Alguns enxergam as reflexões sobre a história, e sobretudo não tanto o capítulo que vocês leram, mas capítulos posteriores, como uma ode à liberdade, à criatividade e contra o poder. Né? O Burckhardt sempre vê o poder com certa desconfiança. Tá? O livro, vocês só leram a introdução, mas a parte posterior à introdução está organizada a partir de 3 categorias: Estado, religião e cultura. Aí você fala assim, para Burckhardt, Estado, religião e cultura são conceitos. Ele diz que esses fatores, ou essas potências, Estado, religião e cultura, não são conceitos. E não são um sistema de conceitos. Porque para ele, e isso a gente vai chegar no Schopenhauer, isso tem a ver com Schopenhauer, o texto que vocês leram, embora ele não cite Schopenhauer, tem muito Schopenhauer. A gente chega lá. Mas para o Burckhardt, Estado, religião e cultura não são um sistema de conceitos. Por quê? Porque quem estuda conceitos é a filosofia. Estudar conceitos, definir conceitos, é algo que está no terreno da lógica e não da história, já que a história é mutabilidade, já que a história é transformação. Aí o Burckhardt diz, os conceitos em história devem ser aceitos em sua forma tão fluida e eclética quanto possível. Então, um historiador não define, né, não faz uma definição atemporal. Se o historiador fazer uma definição, ela tem que ser uma definição fluida, eclética, porque a história lida com a transformação, com a mutação, com o particular, enquanto a filosofia vai buscar aí de fato uma definição. Tá? Quando eu leio a genealogia da moral, lá o Nietzsche diz que só é definível aquilo que não tem história, né? Que os historiadores não definem, porque a definição aprisiona e a história está pensando na mutação. Então, para um historiador, não faz nenhum sentido uma definição de Estado que seja atemporal. Tá? O historiador vai pensar, vai colocar o Estado como uma questão, como um problema, e pensar como esse problema existe ao longo da história, mas evitando uma definição fechada. Tá? Mas, enfim, o objetivo do livro, Reflexões sobre a História, de acordo com o próprio Burckhardt, lendo aqui, fornecer indicações para o estudo do elemento histórico nas diversas esferas do mundo intelectual. Fornecer indicações para o estudo do elemento histórico nas diversas esferas do mundo intelectual. Tá? Então, pensar como estudar história. Indicações sobre como estudar história. De maneira a se opor, né? O Burckhardt se opõe, isso vocês perceberam no texto, tanto ao hegelianismo quanto ao positivismo.
Tá? Então, é uma obra profundamente anti-hegeliana, embora, como o próprio Peter Gay diz, isso não significa que ele rejeite Hegel como um todo, né? O Peter Gay tenta mostrar como há ainda hegelianismo do Burckhardt, mas ele se opõe ao Hegel. E antipositivista, isso também é bastante claro. Tá? O exemplo que o próprio Burckhardt dá, ele fala assim, ó, pensa em dois pintores retratando uma mesma pessoa. Bom, esses dois pintores farão quadros diferentes, mas você não pode dizer que um quadro é mais verdadeiro que o outro. As diferenças entre esses quadros são devidas às sensibilidades dos artistas. Todo mundo vai concordar com isso. Então, se duas pessoas aí da turma fizerem uma pintura minha, serão pinturas diferentes. Eu posso gostar mais de uma do que outra, mas ninguém vai dizer que uma está mais correta que outra. São duas maneiras diversas de se captar a realidade. Tá? Quer dizer, o ponto de vista, o ângulo. A questão do Burckhardt é que o mesmo acontece entre os historiadores. Quer dizer, em contato com os vestígios do passado, os historiadores podem pôr em destaque, organizar, invariavelmente eles fazem isso, de acordo com distintas perspectivas. Tá? O historiador, ao analisar o passado, invariavelmente vai se posicionar em diferentes ângulos. Tá? Não é à toa essa metáfora da pintura. Não é à toa essa metáfora da pintura. Tá? Se vocês lerem a cultura do Renascimento na Itália, isso aparece com muita clareza. Todo momento ele utiliza metáforas da arte na cultura do Renascimento na Itália. Bom, não sei se todos vocês sabem, quem fez Moderna comigo, a gente falou bastante sobre isso, mas eu vou só rapidamente, só para vocês se localizarem, tá? Foi o Michelet, outro historiador do século XIX, em 1855, no 7º volume da sua História da França, o Michelet vai ter lá um capítulo lá sobre a descoberta do mundo e do homem, que é o nome que ele dá para o Renascimento. Tá? O Michelet, em 1855, vai falar do Renascimento como um momento em que um homem descobre a si, né, a descoberta do homem, quer dizer, a descoberta da minha subjetividade, a descoberta do homem como sujeito de intervenção, produção e realização de projetos. Tá? Então, quer dizer, é a individualidade, aí vem a fama, as potências, associada ao enfraquecimento das hierarquias. Né? A descoberta do mundo e do homem, como Michelet pensa o Renascimento. Mas é uma coisa mais indicada do que analisada ali no Michelet. Quem, de fato, e ainda focado na França e tal, quem, de fato, vai, pela primeira vez na história, apresentar o Renascimento como uma unidade, com certa coesão, é o Burckhardt, na Cultura do Renascimento da Itália, que é um livro da década de 1860. Tá? Então é isso. Quando os historiadores hoje, como acontece hoje, tentam, às vezes, se opor à ideia de um renascimento unificado, às vezes se opor à própria ideia de um renascimento, tá? Quando os historiadores fazem isso hoje, quer dizer, eles ainda estamos lidando com a herança do Burckhardt, com esse livro do Burckhardt, que é claro, é um livro que hoje a gente considera que tem vários problemas, várias questões, mas mesmo nós hoje criticando, fazendo todas as críticas a esse livro, ele ainda é uma referência, ele ainda é muito lido por todo mundo que estuda o Renascimento e mesmo em graduações, mundo afora. Tá? E olha só, o livro do Burckhardt se chama A Cultura do Renascimento, na Itália, um ensaio. Um ensaio, quer dizer, por mais que a gente faça críticas ao Burckhardt, o livro já se apresenta como uma interpretação entre outras. Tá? Ele não se apresenta como a verdade, e ele já se apresenta como um ensaio. Se a gente pegar para ler a primeira parte do livro do Burckhardt, o primeiro capítulo do livro, Cultura do Renascimento na Itália, se chama O Estado como Obra de Arte. E aí, na introdução, ele fala assim, estou lendo aqui, esta obra, né, a Cultura do Renascimento na Itália, tem o título de ensaio, no sentido mais estrito da palavra, quer dizer, ninguém está mais consciente do que o autor, diz o Burckhardt, quanto à limitação dos meios e da energia que dedicou a uma tarefa tão árdua. Quer dizer, ele diz, eu sei que meu objeto é extenso, eu sei que o que eu estou falando é uma seleção, é uma parte, é um ponto de vista. Por isso que é um ensaio. Continuando aqui a ler a primeira página. E mesmo que pudesse ter mais confiança na sua própria pesquisa, não se sentiria mais seguro da aprovação dos juízes competentes. Para cada um, os contornos de uma dada época podem apresentar um quadro diferente. Olha as metáforas da pintura, contorno, quadro. Muita atenção. Aliás, quando vocês forem escrever as pesquisas de vocês, os trabalhos de vocês,
tenham mais consciência das metáforas que vocês usam. Às vezes, me parece que vocês usam o que vem na cabeça. Tenta pensar que existe uma relação entre conteúdo e obra. Tá? Quer dizer, agora citando Peter Gay, o estilo não é só uma roupa. O estilo é a ponte para o próprio conteúdo, em grande medida é o próprio conteúdo, como está aqui no Burkhardt. Continuando aqui a ler a introdução do Burkhardt. Ao estudar uma civilização que é a mãe da nossa, e cuja influência ainda está ativa entre nós, é inevitável que o julgamento e o sentimento individual atuem a todo momento, tanto no autor quanto no leitor. Então, o Burkhardt está falando, meu livro é cheio de subjetividades minhas e do leitor, e nesse amplo oceano no qual nos aventuramos, são muitos os meios e direções possíveis. E os mesmos estudos que serviram para essa obra poderiam facilmente, em outras mãos, não só receber um tratamento e uma aplicação diferentes, como levar a conclusões distintas também. Tamanha é a importância do assunto, o Renascimento, que ele ainda solicita novas investigações e pode ser proveitosamente estudado sob os pontos de vista mais variados. Enquanto isso, estaremos felizes se nos for concedida uma atenção e esse livro for tomado e julgado como um todo. A dificuldade mais séria da história da cultura, o Burkhardt é um dos pais da história cultural, a dificuldade mais séria da história da cultura reside no fato de que um grande processo intelectual precisa ser dividido em categorias isoladas, muitas vezes de modo que parece arbitrário. Quer dizer, então ele está dizendo, eu tenho consciência de que as seleções que eu faço são arbitrárias, que a subjetividade interfere, que isto é uma interpretação e não a interpretação. Então, agora, o Burkhardt parece, nessa introdução, um historiador do século XXI. Eu não estou falando que é a mesma coisa, mas o que eu estou falando é para vocês pararem com essa besteira de falar, no século XIX os historiadores eram todos positivistas e acreditavam que não tinha subjetividade, até que veio a escola do Danali, os franceses, e nos salvaram. Está bem claro que essa narrativa não é verdadeira. Não estou falando que a escola do Zanardi não é importante, por favor, vamos falar sobre isso. Mas, assim, cuidado com essa narrativa que às vezes eu vejo nos trabalhos de vocês. Olha o Burkhardt, por exemplo. Tá? Diz ele, nossa intenção original era preencher os claros desse livro com uma obra especial sobre a arte do Renascimento. Intenção, porém, que só em parte podemos realizar. Então, ele tem consciência do inacabamento da sua obra e ele coloca a sua obra como uma entre outras e que pode ser superada. Outras metáforas que ele usa ao longo do livro, ele fala, voltando a Roma, voltaremos adiante. Quer dizer, no livro, o Burkhardt se coloca como um Cicerone, e aliás tem um livro do Burkhardt chamado Cicerone. É o contrário da citação que vimos na aula introdutória do Fistel de Coulanges. Lembra da citação que ele fala, não sou eu, é a história que vos fala. Lembra dessa citação? Aqui o Burkhardt está fazendo o inverso, sou eu que estou falando. A minha subjetividade interfere, e a sua que está lendo também, queiramos ou não. Agora, então, gente, olha que interessante o estilo do Burkhardt, a maneira dele pensar a história, já colocada na sua obra-prima, na Cultura do Renascimento da Itália. O Peter Gay fala, foi o Burkhardt fez uma coisa que pouquíssimos historiadores conseguiram, criar um campo de estudos. Tá? Criar um campo de estudos. Ele cria um campo de estudos, que é o campo do estudo do Renascimento. Tá? O Nietzsche, numa outra carta, diz, você é o mestre, Burkhardt, você é o mestre. Tá? Então, quer dizer, graças a Burkhardt, a ideia de renascimento, tá? Que o Panofsky falava, antes do Burkhardt, a ideia de renascimento era uma coisa não específica. Tá? Agora, se torna algo compreensivo. Tá? Quer dizer, a partir de Burkhardt, a ideia de renascimento é a ideia de uma revivescência de todas as coisas num período determinado, que supostamente antecedeu e anunciou a Idade Moderna, que é uma questão que a gente discute hoje, evidentemente. Tá, aliás, para o Burkhardt também, o Renascimento poderia ter acontecido mesmo sem a Antiguidade, mas, enfim, isso é uma coisa para quando for discutir o Renascimento, para quem for discutir o Renascimento. Então, feitos esses comentários iniciais, eu falei para vocês que sempre que vocês forem ler um texto, um documento, é importante que você entenda ele as suas partes, quer dizer, como que ele está organizado, como que esse documento, o texto, se dispõe para você. E não necessariamente essa divisão precisa ser igual à divisão que o próprio documento legou ou está organizado, por exemplo, os tópicos que ele apresenta. Eu dividi o texto da aula de hoje em 7 partes.
Tá? Eu acho que ele está organizado em 7 partes. Eu acho que é uma primeira parte do texto da aula de hoje, no qual o Burkhardt fala sobre filosofia da história, e aí, na verdade, ele está se posicionando no debate Hegel-Schopenhauer. Há uma segunda parte do texto da aula de hoje, que ele está tentando nos dizer, bom, se nós não somos filosofia da história, o que nós somos? Qual é o objeto do estudo do historiador? Essa é a segunda parte. Há uma terceira parte, que ele vai discutir a relação entre história e liberdade, tá? Que depois vai ser discutido por vários outros historiadores, vai ser algo importante. Né? O Croce, né, tem esse livro famoso, História como História da Liberdade. Estou até relendo aqui para inserir coisas no nosso curso. Eu ia fazer uma aula só para o Croce, mas eu achei que ia ficar muita coisa no curso, né? Mas vou comentar. História e Liberdade, parte 3, uma parte 4, no qual ele fala da subjetividade do trabalho do historiador, e a partir disso ele puxa a questão do nacionalismo. Acho que há uma parte 5, no qual que ela é muito discutida até os dias de hoje, no qual ele tenta entender por que no século XIX a história se torna uma disciplina acadêmica, universitária. Depois há uma parte 6, no qual ele faz a distinção entre fonte e documento, né? Como é que um documento vira uma fonte, e no final ele faz aquela discussão sobre história e natureza, que é um tema hegeliano clássico, aí um tema muito discutido na época do Burkhardt. Qual a diferença entre o estudo da história e a ciência da natureza, entre história e natureza? Bem, então a gente pode entrar nas partes mesmo do texto. Então, eu acho que o texto inicia, penso que o texto inicia discutindo a questão da filosofia da história. Tá? Bom, ele é claro, ele fala, não proponho uma filosofia da história. Então, na verdade, quando ele não propõe uma filosofia da história, ele não propõe uma filosofia da história nos termos hegelianos de filosofia da história. Na verdade, é isso que ele está falando. A gente vai ver depois uma outra definição na próxima aula, uma outra definição de filosofia da história, que é a definição do Collingwood. E assim, se a gente fosse entender filosofia da história como Collingwood entende, a gente ia dizer que o Burkhardt está fazendo assim uma filosofia da história. Mas assim, rejeitar a filosofia da história significa rejeitar, nesse contexto dele, né, o hegelianismo e se posicionar em favor de Schopenhauer. Aliás, ele usa vários termos, como, por exemplo, a própria metáfora da roupa que ele usa, ele tira do Schopenhauer. Tá? Ele diz, falar em filosofia da história é uma contradição em termos. Não existe filosofia da história. Por quê? Porque a história trata do particular. Ela estuda os particulares, e, claro, coordena os particulares. Ao passo que a filosofia trata das essências, do enigma da vida, do elemento subordinador. Então, a filosofia trata da essência do universo, enquanto a história trata do devir, tá? Da torrente sem fim de acontecimentos. E a essência não participa do devir e vice-versa. Tá? Então, a própria definição de essência e de devir, as definições são excludentes. A história não participa das essências, ela participa do devir. Quando ele fala isso, ele está dizendo que a história não carrega um sentido. Né? No sentido que eu quero dizer que a história não carrega um sentido. Estou querendo dizer que, para Schopenhauer, a história não tem uma racionalidade. Então, a história é o avanço em direção à razão universal, ou ao comunismo, ou sei lá o quê. Não tem. A história não carrega um sentido intrínseco. Tá? É claro que a gente pode, ao analisar a história, entender os movimentos e tal, mas a história não caminha para um lugar a priori definido. Né? Dentro da própria história não há uma filosofia. É isso que ele está querendo dizer. Isso não significa, ele deixa claro isso depois, que não possamos aprender com os filósofos da história, como Hegel, como Herder, que é quem ele cita. Mas a questão é que, para ele, o Hegel confunde as duas esferas. Tá? O Hegel buscou enxergar a história a partir de um critério racional, né? Como carregando um critério racional, reconhecendo nela o processo racional e necessário de evolução do espírito, como se a história fosse a ilustração de um processo evolutivo do espírito em direção à liberdade. Tá? E aí o Burkhardt vai dizer que o Hegel introduz na história a teoria da perfectibilidade, para falar de uma maneira simplificada, da ideia de que os seres humanos podem se aperfeiçoar, de que essa possibilidade está colocada em nós, e ele acha que essa possibilidade está colocada na história. E aí, para Burkhardt, toda a filosofia da história, por ser equivocada em essência, acaba se degenerando, acaba criando problemas. Tá?
Como, por exemplo, o problema de achar que a nossa época é superior às outras. Né? Que todas as outras épocas culminam nas nossas. Na nossa. Para ele, uma filosofia da história hegeliana nos levaria a conclusões absurdas e equivocadas como essa, de achar que a gente é melhor que o passado, de achar que todo o passado existe em nossa função, né? Quer dizer, a filosofia da história nos faz pensar o passado apenas nos nossos próprios termos, né? Quer dizer, a gente só analisa no passado o que vai levar até a gente. Se não leva até a gente trata como secundário e menos importante. É por isso que a filosofia da história se degenera em história da civilização, em história de nós mesmos. Tá? Então, o Burker vai dizer, ó, a gente, não, em vez de considerar no passado civilizações e povos como elemento privilegiado, quer dizer, apenas os antecessores de nós, o historiador deve analisar o elemento humano. É isso que o historiador faz, independente se é o nosso antecessor ou não. Tá? O objeto da história, diz o Burker, não pode ser apenas o que chega até nós, aquilo, os nossos antecessores. Tem que ser tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. Tem que ser tudo aquilo que diz respeito. Para Burker, a filosofia da história, leia-se a filosofia da história hegeliana, ela fica buscando as origens das coisas. Sempre as origens, ou quando começou. E por ficar especulando sobre as origens, e por achar que a história é a expressão de uma racionalidade, essa filosofia da história especula sobre o futuro. Quer dizer, além de ver o passado como antítese, como estágio, vê o futuro como algo passível de previsão. O historiador, diz o Burker, não necessariamente está preocupado com o começo do começo do começo das coisas, porque a gente sabe que muitas vezes esse começo do começo é inapreensível. Né? É algo que a gente não consegue chegar, porque não tem documentação. O historiador também não está preocupado com previsões. O historiador está preocupado apenas com uma coisa, que é o ser humano, o fator humano. Tá? Pelo fato do historiador estudar seres humanos, a história se torna passível de ser compreendida. Tá? Porque nós temos algo em comum com os outros. Se os seres humanos do passado fossem completamente distintos de nós, sem nada em comum, eles seriam também incompreensíveis. E aí ele faz a citação do Lascaux, né? Ele fala, ó, os nossos olhos são da mesma natureza do sol. Senão, não veriam. Em outras palavras, empatia é algo necessário para o estudo da história. A empatia não é uma ameaça da objetividade dos estudos históricos. Pelo contrário, a empatia é uma condição para o estudo histórico. Sem empatia, seríamos incapazes de tornar o passado o nosso objeto. Empatia nesse sentido, né? De termos algo em comum. Somos todos seres humanos. Temos algo em comum. Tudo que a gente é capaz de estudar, segundo nessa perspectiva, é algo que tem algo em comum com nós. Então, o historiador não fica estudando apenas civilizações, apenas os nossos antecessores. Interessa ao historiador tudo aquilo que é humano, né? Que é aquela frase famosa. Tá? Entendeu? Assim, independente, a gente não vai discutir aqui se essa leitura que ele faz do Hegel é correta, tal. Não nos interessa nesse momento. Nos interessa a oposição que ele está fazendo a um tipo de maneira de fazer história. Tá? Que acredita que a história é uma expressão da racionalidade, que acredita que só interessa os nossos antecessores, que acredita que o que só interessa são civilizações. Tá? Se opõe a isso. Quando ele diz a filosofia da história se degenera em história da civilização. Tá? Ele está rejeitando a própria ideia de progresso. Tá? Mais para frente no livro, ele vai dizer, na página 258, na edição que vocês têm, há uma pretensão ridícula, diz ele, de acreditarmos que a gente caminha ao encontro de um aperfeiçoamento espiritual do ser humano, de que o presente é superior ao passado e o futuro vai ser superior ao presente. Tá? Isso que ele vai chamar de estigma da temporalidade é o inimigo da verdadeira compreensão dos fenômenos históricos. Tá? E aí ele faz ainda uma outra observação. Ele fala, muitas épocas nós chamamos de Idade das Trevas, não porque elas sejam de fato Idade das Trevas, mas porque nós somos ignorantes em relação a elas. Tá? Porque nós manifestamos preferências por períodos que nos parecem mais interessantes, né? Porque tem mais a ver com a gente, e por períodos que a gente sabe mais coisas. Né? Ele fala dos reis da Pérsia. Ele fala, teve vários reis da Pérsia.
A gente fala muito mais do Ciro porque a gente tem mais informação sobre o Ciro. Mas isso não significa que o Ciro necessariamente seja superior aos outros. Há muitos historiadores, diz o Burkhardt, que confundem o fato da gente conhecer mais o Ciro com o fato dele ser mais importante, que não é uma coisa e não deriva da outra. Tá? Aí ele fala, lá na página 256, hoje, exatamente como a gente faz hoje, a gente fica desejando que no passado as nossas tendências preferidas vençam. Tá? É muito difundido, diz o Burkhardt, nesse livro, mas lá para frente, não na parte que vocês leram. O juízo ditado por um critério de grandeza. Tá? E não se pode negar, diz ele, que o poderio político adquirido por povos inteiros ou por indivíduos foi obtido à custa do sofrimento de inúmeros desgraçados. Tá? Então ele rejeita a história positivista, a hegeliana, a filosofia da história como era entendida naquele momento, mas aí vem a segunda questão, que é o segundo ponto do texto. Se nós não somos filosofia da história, né, se não captamos essências, qual é o nosso método? Qual é o nosso objeto? Bom, ele já falou um pouco, né? Diz o Burkhardt, em história, todo e qualquer método é discutível e nenhum deles tem valor universal. Não existe um método único em história. Existem tantos métodos quanto objetos. Cada observador chega, segundo as suas propensões individuais, ao campo da história e cada observador poderá forjar o seu método. Então, podem existir tantos métodos quanto historiadores. Não há um método universal, porque a história, diz o Burkhardt, não se opera como um sistema. A história não é sistemática. A história não é sistemática. A gente está tratando de seres humanos. E ao tratar de seres humanos, todo historiador tem que selecionar, circunscrever e limitar o seu campo. Nenhum historiador vai estudar tudo. Tá? Por isso que para o historiador, teorias gerais sobre o solo, teorias gerais sobre o clima e teorias raciais, que como vocês sabem, estavam muito em voga na época do Burkhardt, não dizem respeito aos historiadores. Ele fala, não tem nada a ver com o historiador, teorias gerais sobre o solo, sobre o clima, porque o historiador vai estudar o específico, vai estudar o particular, que é exatamente o ponto do Schopenhauer contra Hegel. Tá? Toda essa ênfase, as historiadores estudam particular, o mutável, então, teoria ao solo influencia. Não. Diz o Burkhardt, apesar da dificuldade que temos em compreender os nossos contemporâneos e os que estão mais próximos, tem historiador que tem a pretensão de estudar outras raças de um jeito com grandes generalizações. Ele está criticando a história racista da sua época. Não que o Burkhardt não tivesse seus racismos também, né? A gente conhece, é bem conhecido o antissemitismo do Burkhardt, por exemplo, mas enfim, aqui ele está fazendo uma crítica a historiadores que querem, a partir de teorias gerais do solo, do clima e da raça, criar grandes histórias. Ele está falando, isso não é história. Tá? As origens do Estado, o Estado surgiu a partir de um contrato, como dizem os contratualistas. O Burkhardt diz, isso daí é só especulação, ninguém sabe se foi um contrato, se foi uma dominação. Então, isso não é objeto do historiador. O que é objeto do historiador tem a ver com fonte, tem a ver com definição. Então, vamos chegar lá na fonte. Mas, enfim, o tema central da história, diz Burkhardt de maneira schopenhaueriana, é a observação de que o espírito, não é quando fala espírito, é que a gente não usa mais a palavra espírito hoje em dia, né? Mas é o que a gente chama hoje de mente, o ser humano, o pensamento, o ser humano. A observação de que o ser humano, assim como a matéria, né? Então o pensamento, os costumes, as tradições, o espírito humano, assim como a matéria, é mutável e de que a passagem do tempo arrebata ininterruptamente as formas que constituem a vestimenta exterior da vida espiritual. Como eu falei para vocês, essa metáfora da vestimenta é a metáfora do Schopenhauer. Tá? Então, a história lida com o ser humano, como ele já falou, e a história lida com a transformação, com a mutabilidade. Mas é uma mutabilidade a partir de uma imutabilidade, que é o ser humano. Então, a história estuda uma constante, seres humanos, e uma variável, o espírito humano. Então, o que ele está dizendo é toda manifestação espiritual é histórica. Então, ideias, pensamentos, costumes, tradição, tudo isso é histórico. Né? Tudo isso é histórico. Então,
Por isso, esse é o objeto do historiador, entender que o espírito humano é mutável. Mas, ao mesmo tempo que o espírito humano é mutável, que o ser humano muda, em todos os casos ele ainda é ser humano. Então, é isso que ele quer dizer quando ele diz, ó, todo acontecimento histórico é espiritual. Por isso participa da eternidade. Porque, embora haja incontáveis transformações, ainda há um ser humano aí. Claro que outras pessoas depois vão discordar, que é um ser humano, mas, enfim, há uma constante. Não houvesse, não seria cognoscível, enfim. Então, a história analisa a mutabilidade, o particular, o que se transforma, e a história analisa também a multiplicidade, às vezes simultâneas, de povos, formas de vida, classes, constituições, costumes. E ele fala, ó, independente da época, independente da força de uma tradição, de um costume, de uma ideia, a transformação virá. Porque a realidade, o que é a realidade histórica? Ele define realidade histórica, né? Ele fala, a realidade histórica é efeito do eterno processo humano, de construção e desconstrução, que se expressa das mais variadas, eu escrevi lá no slide variáveis, tá? Foi o corretor ou uma distração minha, mas das mais variadas maneiras. Então, esse é o objeto da história, o ser humano na transformação, nesse tempo que arrebata, né? O tempo arrebata consigo as formas que constituem a vestimenta exterior da vida espiritual, que é o objeto do estudo histórico. Tá? E aí, diz o Burkhardt, tudo aquilo que possa servir para o conhecimento histórico deve ser coligido, né? Deve ser unido, juntado, até que possamos reconstituir o máximo de uma época passada. Só que aí depois ele diz, os historiadores, então, ao fazer isso, eles não estão eles próprios fora da história. Os historiadores também estão na história. Então, existe uma história de como os historiadores pensam a história. Tá? A história da historiografia. Né? Citando aqui o Burkhardt, a relação de cada século com esse legado já é um conhecimento que se tornará histórico para a geração seguinte. Por isso que a gente faz na faculdade aqui tanto uma história da história. Então, assim, toda a história, a história entendida aqui não como historiografia, como a gente já conversou, né? Quando a gente fala história, a gente pode falar em dois sentidos. Isso está em Hegel. Tá? A história como a produção dos historiadores e a história como o próprio passado. Tá? Aqui, história como a produção dos historiadores, ela é autoconhecimento da espécie. Ou, como ele vai dizer, autoconhecimento do espírito. Tá? Quer dizer, a gente, ao estudar história, a gente está estudando as mais variadas formas do espírito humano. Por conseguinte, e aí lembremos do Croce depois, a história, ela é liberdade. Porque a história, nas palavras dele, nos liberta da sujeição de tudo. Tá? Ele fala dos bárbaros, ele usa o termo bárbaro, fala, ó, só através do conhecimento do passado a gente pode se libertar dos símbolos que nos acorrentam aos nossos costumes. E aí ele fala que os bárbaros seriam alguém que não teriam seriam pessoas, seriam grupos que não teriam desenvolvido isso. Então, enfim, independente do uso do termo bárbaros, enfim, isso daí é óbvio, mas a ideia mais importante aqui é a história nos dá consciência da transitoriedade das coisas. E nos dando essa consciência, ela nos torna livres das nossas próprias tradições. Quando começamos a entender as nossas tradições, os nossos pensamentos, as nossas ideias como produtos históricos, bom, se eles são construções, eles podem ser desconstruídos, transformados, a gente fica mais livre deles. A gente fica mais livre dessas coisas, descobrindo que elas não são eternas. Tá? Então, a história nos torna mais atilados, quer dizer, caso haja repetições, e mais sábios, e mais livres, porque a consciência de mutabilidade nos leva à liberdade. Aí você fala assim, mas ora, Burkhardt, ele responde a isso. Mas a ideia de que tudo muda não nos pode levar a um ceticismo extremo. Ele fala aqui, ó, um pouquinho de ceticismo é bom, é razoável, né? O ceticismo aqui entendido filosoficamente, tá? Não entendido como a gente fala nos dias a dias o cético e tal. É o ceticismo como a ideia de suspensão do juízo, né? De suspender o juízo diante de uma questão. Ele fala um pouco disso, é importante. Mas, assim, aí ele é claro com isso. O fato de o bem e a verdade serem imutáveis em relação ao tempo não os torna menos importantes. Não é porque algo é transformado com o tempo que não é importante, pelo contrário. Tá? É justamente pelo fato de algo ser passível de transformação
que esse algo que é importante necessita da nossa defesa. Então, sei lá, o fato da crítica ao racismo ser uma coisa recente, historicamente, da maneira como a gente conhece, não torna isso menos importante. Pelo contrário, torna a defesa mais importante, já que não é algo dado. Então, lendo Burkhardt, a verdade e o bem são passíveis de inúmeras mutações, condicionadas pelo tempo. Como também a consciência é condicionada pelo tempo. Mas a dedicação à verdade e o bem é nobre e grandiosa. Tá? Justamente por não ser universal e necessária e eterna que a dedicação é necessária. Tá? É por isso que ele vai dizer que cada conhecimento dos fatos tem um valor universal como testemunho do espírito. Então, cada conhecimento da história é autoconhecimento da espécie, do espírito, nosso espírito humano, das nossas possibilidades, da nossa liberdade. Tá? Da nossa liberdade. É claro, depois ele fala, nós, eu estou falando, eu, Burkhardt, estou dizendo tudo isso, mas eu reconheço meus limites. Tá? E aí que ele entra para falar das subjetividades. Tá? Reconhecemos os nossos limites também. Primeiro, os nossos limites são as fontes e a historiografia. Tá? E as fontes e a historiografia estão permeadas de subjetividades. Então, a gente quer conhecer o passado, não dá para voltar no tempo, por enquanto, pelo menos. E mesmo que a gente voltasse, isso não resolveria os problemas, mas vou discutir isso depois com vocês. A questão da máquina do tempo. É importante isso, mas a gente vai ver isso depois. Mas, por enquanto, não dá para voltar. O acesso ao passado se dá pelas fontes e pelos historiadores, que esses já estão repletos de subjetividades. E nós mesmos não podemos liberarmos-nos totalmente da nossa época, dos nossos pensamentos e dos nossos interesses. Então, o Burkhardt parece um historiador do século XXI, reconhecendo todas as subjetividades. A nossa, ninguém está fora do seu tempo, das próprias fontes, dos próprios historiadores, mas, dito isso, nós podemos, ao máximo que for possível, tentar fugir das nossas considerações egoístas. Tá? O fato da subjetividade ser um fato, nas fontes, na historiografia e em nós próprios, não significa que tudo é válido. Não significa que não podemos, ao máximo, sair disso. E é aí que ele faz a crítica à historiografia nacionalista, que ele vai chamar de história pátria. Ele fala, a história nacionalista, a história nacional, a história pátria, ela fica muito ligada aos nossos próprios desejos e temores. Então, eu sou um brasileiro do século XXI inseguro, e eu fico querendo fazer do Dom Pedro I, do José Bonifácio, um herói, sem enxergar as contradições desses autores. Então, eu crio ilusões óticas. Tá? E eu acabo tornando a história uma campanha de propaganda, que é o que esse pessoal faz até hoje. Né? A gente achava que tinha acabado, mas aí voltou um pessoal fazendo isso, embora não sejam, na maioria dos casos, historiadores profissionais. Né? Quer dizer, transformar a história em campanha de propaganda, transformar a história em cego-fanismo, transformar a história em facção. Então, o fato da história ser permeada por várias subjetividades, a escrita da história, não significa, não é desculpa para a gente transformar a história em campanha de propaganda. E ele está falando da história nacionalista, mas poderíamos pensar em outras. Ele fala, o intelecto pode eliminar muralhas entre as nações. A nossa afinidade com o passado não precisa ser feita apenas na nossa medida, como na história pátria. Tá? A história nacional, ela é importante, diz o Burkhardt, mas ela não é nada se a gente não pensar ela como parte da história universal, como parte de um todo. Tá? A nação ela não está totalmente isolada. Então, é possível, ainda que com todas as imperfeições, estudar épocas, pessoas, grupos, histórias diferentes da nossa. Tá? É possível que haja diversidade. Tá? Da mesma forma que, em uma situação de liberdade comercial, a gente escolhe o produto melhor, nós devemos escolher o produto intelectual que for o melhor, e não necessariamente o nosso, porque é nosso. Tá? Então, ele é contra a história pátria e você privilegiar apenas coisas que têm a ver com você. Tá? Como vocês sabem, ele está fazendo uma crítica forte à sua época. Porque, como vocês sabem, é no século XIX que a história se muda para a universidade. Vocês sabem disso. Né? Que o Tucídides já escrevia história, mas a história universitária, profissional, da maneira como a gente entende hoje, era do século XIX. Então, é o século XIX que conhece essa profissionalização, nos nossos termos, dos estudos históricos. Tá? Rank, Burkhardt, né? O Burkhardt era professor na Basileia, o Michelet,
o Coulange, Mons, enfim, esses grandes historiadores da sua época, com poucas exceções, o Macaulay é uma exceção, por exemplo, mas esses grandes historiadores do século XIX são já professores universitários. Tá diferente do Booker, não. Diferente do Tucídides, sei lá. Tá? Ou diferente de outros que vão escrever sobre história, que eram filósofos. Né? Aqui já temos esses historiadores mesmo. Tá? E aí o Burckhardt se pergunta, por quê? Por que o século XIX foi tão apto para os estudos históricos? E ele divide em dois motivos. Ele fala, ó, existem as vantagens materiais, né? A Revolução Industrial, a ascensão dos meios de comunicação, aí ele fala, ó, há um maior acesso às literaturas, devido à facilidade das comunicações, os trens, a maior possibilidade de aprendizado das línguas estrangeiras, há uma difusão da filologia, está mais fácil viajar, tem mais publicações, está mais fácil acessar os arquivos. Então ele diz, né, ó, temos vantagens materiais, tudo isso ajuda, mais acesso aos arquivos, melhor comunicação, mais fácil estudar línguas estrangeiras, porque tem mais intercâmbio, mas é claro, essas são as vantagens materiais. Não bastam os arquivos existirem para que eles sejam lidos. Né? Inclusive está cheio de historiador hoje querendo fazer história sem arquivo. Tá? Por que essas coisas se tornam... Então, por que não basta o arquivo existir para que eles sejam lidos? O que faz com que as pessoas tenham interesse em ir lá e lê-los? Dadas essas condições materiais, o que faz com que as pessoas queiram usá-las? Eu me lembrei, preparando a aula, numa passagem da cultura do Renascimento na Itália, do Burckhardt, no qual o Burckhardt fala, os cruzados viajavam tão longe e não faziam poemas sobre as paisagens belíssimas que eles viam. Os italianos faziam, por quê? Né? Não sei se é verdade isso dos cruzados, não sou estudioso dos cruzados, mas, enfim, é só para dizer que lá ele também estava pensando nas condições de possibilidade do conhecimento. Tá? Não basta ter a questão material, não basta ter uma paisagem bonita à sua frente para que você faça um poema, uma aventura sobre ela. É preciso uma disposição mental. E aí que ele vai falar nessa disposição mental no Renascimento, e ele está falando, no caso, dessa disposição mental na própria época dele. Ele fala, existem vantagens espirituais na nossa época. Primeiro, uma maior liberdade de imprensa e uma maior liberdade de crença no período pós-Revolução Francesa. Segundo, a própria era revolucionária. E ele dá uma centralidade na Revolução Francesa. Ele fala que a Revolução Francesa, poderíamos dizer a era das revoluções em geral, ajudou a criar condições para os estudos históricos. Por quê? Ele fala, faz 83 anos que começou a era revolucionária. E nesses 83 anos de era revolucionária, as coisas mudaram com muita velocidade. Quando as coisas passam a mudar com muita velocidade, a gente fica com maior... Isso nos possibilita uma maior consciência da nossa própria historicidade. Quer dizer, da nossa própria mutabilidade e da não eternidade das nossas produções espirituais, né? Das nossas ideias, tradições, costumes. Então, as transformações aceleradas no mundo, a partir da Revolução Francesa, nos tornou mais cônscios da nossa historicidade, da nossa própria historicidade. E não só mais cônscios, mas mais necessitados de estudar como as coisas eram antes. Quer dizer, as coisas mudaram tanto que a gente ficou mais interessado como que era antes da mudança. Só estudando o passado, diz ele, podemos medir a velocidade e a força da mutação a qual vivemos. Então, a história se torna mais interessante na medida em que as transformações são mais rápidas. Porque a gente vai mais interessante no passado e mais cônscio das transformações. Ele fala também, e além disso, as trocas culturais, as viagens, tudo isso nos torna mais aptos a pensar a diferença, que é o que o historiador estuda. A diferença, a mudança, o particular, e articula essas coisas, mas não como um sistema, como queria Hegel, segundo ele. Tá? É claro, eu já sempre falo isso para vocês, né? Nem tudo é sobre tudo. O historiador nunca pode estudar tudo. Né? A gente já falou sobre isso quando a gente discutiu o Weber. Por mais que vocês hoje, as pessoas hoje em geral, tenham essa obsessão de você fala de uma coisa, ela fala, aí não sei o que lá, aí não sei o que lá. Você fala da Primeira Guerra Mundial.
Aí você fala da Primeira Guerra Mundial na percepção turca, alguém fala, e a Palestina? Você fala na Palestina, alguém fala, e a angolana? E aí você fala da angolana, e alguém fala, e a argeliana? Quer dizer, que as pessoas querem todas as visões, mas isso é impossível. Até porque a história não é um sistema. Quando eu digo que não é um sistema, eu quero dizer que de uma visão não dá para você derivar outra. Elas são... Uma visão ajuda a compreender outra, mas uma não deriva da outra necessariamente de uma maneira lógica. Então, estudando a visão de mundo palestina sobre a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, um exemplo qualquer, tá? Isso não me torna apto a logicamente saber qual foi a argelina. É claro que entendendo a visão palestina, isso pode me ajudar a compreender a visão argelina da Primeira Guerra Mundial. Mas eu preciso ir lá estudar a argelina também, as fontes, a documentação. Uma coisa não deriva da outra. Tá? E a história é muito longa, tem muitas coisas, então precisa de recorte. Por isso que o Burkhardt fala que desespero nos causa o nosso primeiro contato com os estudos históricos. Mas é muito importante essa consciência da vastidão da história e da vastidão do conhecimento. E aí ele vai dar um conselho para os historiadores. Para de achar que o seu livro é a coisa mais importante do mundo. Tá? Lembre-se que predomina na nossa época, parece alguém do século XXI falando, né? Predomina na nossa época a mais minuciosa especialização. Então, é preciso que vocês tenham noção, ele usa essa expressão, noção de relatividade. Tá? Tenta escrever livros mais curtos, o máximo que for possível. E lembre-se que quanto mais prolixa for a sua obra, mais efêmera será a sua existência. Se quer ser lido, seja breve. Tá? Seja breve. Tá? Ele fala, né? Então o historiador tem que saber ser conciso, tem que saber selecionar, o historiador tem que saber línguas, para ler as fontes no original, os textos no original. Tá? Não, ele diz, e a nossa época nos facilita isso, a nossa de hoje mais ainda. Tá? Seja econômico na leitura de jornais e romances, esses devastadores de espírito. Quer dizer, o que ele está dizendo? Cuidado para não se deixar prender, querendo ler tudo, saber de tudo, o historiador tem que saber selecionar. O historiador tem que saber ser conciso. O historiador tem que tomar cuidado com essa arrogância de achar que a sua obra é a coisa mais importante do universo e que todo mundo tem que ler o seu texto de 1000 páginas. E o historiador tem que ter noção que o trabalho intelectual não é e não deve ser uma fonte contínua de prazer. Eu tenho muito prazer ao ler aqui as 450 páginas do Collingwood, mas não é um prazer no sentido de ficar tendo prazer a toda a página. Às vezes estou cansado, às vezes eu acho chato. O prazer é de outra ordem. Tá? O prazer é de outra ordem. Às vezes é na conclusão, às vezes é na sacada, mas é preciso entender que o passado é sempre inicialmente estranho. Que a compreensão deste passado, que é sempre estranho a nós, que é sempre um país estrangeiro, né? Como diz a frase, é uma tarefa laboriosa, difícil, trabalhosa, que demanda tempo. É claro que com o passar do tempo, o objeto de estudo vai começar a ficar mais fácil, mas é preciso ter paciência. Então, é um momentinho ali do texto do Burkhardt que ele dá umas dicas, né? Saiba selecionar, entenda que nem tudo é sobre tudo, entenda que você não é o centro do universo, tente ler os textos e as fontes no original, estude línguas, cuidado com a leitura de jornais, de notícias, né? Hoje a gente poderia pensar em outras coisas que nos prendem, sei lá, redes sociais, e fala de mim também. Entenda que às vezes é chato estudar, que às vezes é cansativo estudar, que não é para ser divertido sempre, que é um prazer de outra ordem, que não é um prazer imediato. Tá? E aí depois ele vai para a penúltima parte, na minha separação pelo menos, que é quando ele for falar de documento e de fonte. Tá? Ele vai dizer, todo conhecimento transmitido está relacionado de uma maneira ou de outra com o espírito, ao espírito e as suas mutações. Tá? Constituindo uma informação a seu respeito. Então, estudar a história é, de alguma maneira, autoconhecimento do espírito, das possibilidades do espírito humano e, por conseguinte, da nossa liberdade. Documento, diz ele, é tudo que é transmitido e que tem a ver com o espírito. Tá? Aí ele fala, documento pode ser monumentos artísticos. Lá na cultura do Renascimento na Itália, ele usa como documento lendas, o que chamaremos de folclore. Tá? Tudo isso para ele é documento. Olha que concepção ampla de documento. Você acha que os historiadores do século XIX achavam que o documento era só aquela coisa do documento oficial e tal? Cuidado, tá? Com essas generalizações, que são erradas.
Tá? Documento é tudo que é transmitido, inclusive monumentos artísticos. Mas o documento não é fonte. O documento torna-se fonte quando o documento me ajuda a responder alguma questão, alguma pergunta, né? Quando o documento está relacionado à minha área de especialização e me ajuda a responder uma pergunta. Então, está lá um monte de documento. Quando aquele documento torna-se fonte? Quando eu o uso para responder a minha questão. E aí ele vai dizer, não necessariamente, ele está dialogando com aqueles historiadores do século XIX, né, que passavam longos períodos no arquivo, né, tem as histórias do Michelet e tal. Ele fala, não necessariamente ler mais documentos vai te fazer compreender melhor o passado. Às vezes, uma fonte boa, bem escolhida, e às vezes só uma mesmo, pode substituir pilhas e pilhas de documentos. Daí que ele diz, bisogna saper leggere, é preciso saber ler. Não basta a documentação, é preciso saber procurar, saber fazer as perguntas certas. E às vezes uma pequena linha pode ser tão ou mais esclarecedora que uma enorme massa documental. Então a formação do conhecimento histórico não tem uma relação necessária e direta com a quantidade de documentos, mas com a qualidade das nossas análises, das nossas perguntas. Parece um historiador do século XXI falando. Tá? Um leitor amador pega uma pilha de documentos e não vai saber direito o que fazer, porque ele não tem perguntas para guiar suas leituras. É isso que eu estou falando. É por isso que o historiador não é empirista, naquele sentido clássico de, estou aqui recebendo as informações que estão no documento. Não, isso seria impossível. O historiador já tem que selecionar e ele já vai para a documentação com questões, com perguntas. E aí ele diz, não necessariamente uma interpretação histórica nova precisa de um documento novo, já que cada leitor e cada século podem perceber no mesmo documento um aspecto diferente específico. Esse documento torna-se fonte para uma outra questão. Tá? Ele está dialogando com autores como Claude Bernard, como William Whewell, que é um inglês e um francês que eu citei, que são autores que estavam discutindo no século XIX a questão da psicologia da pesquisa. Tá? E mostram como na pesquisa a intuição é importante. E é importante, mas é claro, não é uma intuição assim, nossa, hoje eu tive uma intuição sozinho no meu quarto. É uma intuição que depende de uma formação. Tá? Então, ele diz, na ciência, todos temos que ser especialistas. Não existe ciência sem ser especialista, sem escolha, sem recorte. Mas isso não exclui a necessidade de termos também conhecimentos gerais, nem que sejam superficiais, ele fala. Tá? Não é um problema você ter conhecimentos superficiais sobre outras coisas. Tá? O problema é quando você tem conhecimentos superficiais e quer ser autoridade, né? Como a gente vê hoje, nos dias de hoje. Né? A questão é, os conhecimentos gerais são importantes para a gente não se tornar, as palavras dele, rude e inferior. Tá? É preciso também conhecimentos gerais, ainda que mais superficiais, mas é preciso também especialização. Mas uma coisa não se opõe à outra. Elas podem caminhar juntas. Tá? A questão ficou bem claro para vocês que o Burckhardt entende a história como uma construção do historiador. Tem o passado lá, mas ele está falando que o historiador constrói, tá? Como na arte. Mas ao mesmo tempo, e vocês viram isso no texto com clareza, o fato da história ser uma construção não significa que é uma construção arbitrária, totalmente arbitrária. Quer dizer, não significa que o fato de ser uma construção significa que ela não tem uma relação de fato com o que aconteceu no passado. Então, não há, em Burckhardt, uma dicotomia aberta e absoluta entre arte e ciência. Tá? Como outros historiadores vão falar também. Tá? Como Voltaire já falava, como Trevor Hopper vai dizer depois. Tá? A arte aqui, a construção, o artifício, é aliado do historiador. Inclusive para despertar o interesse do seu leitor. Tá? Inclusive para despertar o interesse do seu leitor. Mas, enfim, muito legal, né? A obra do Burckhardt. E para terminar, um último ponto, ele lembra no final do texto a diferença entre história e natureza. Tá? É um tema hegeliano, mas há rupturas aqui importantes com Hegel. Porque a visão predominante, na época do Burckhardt, é a de que a natureza é uma coisa e a história é outra.
O Burckhardt já conhecia, isso fica claro no texto, né? A ideia, isso já era dominante na época dele, ali, pelo menos no campo científico, já a ideia de que a natureza também muda. Porque muitos antigamente falavam, a natureza, ela não muda, ela é sempre a mesma. E a história é a transformação. O Burckhardt vai dizer, bom, a natureza também muda. Então, ele já admite a evolução. Mas a mudança da natureza, apesar de tudo, é uma mudança distinta da mudança histórica. Ele falou, a natureza também é transformação. Mas a transformação da natureza é uma transformação que tem a ver com sobrevivência. É uma transformação que é indiferente ao indivíduo. Isso daí também é Schopenhauer. Tá, o Schopenhauer, lá na Vontade como Representação, ele vai falar do exemplo dos salmões. Ele vai falar, o salmão, ele sobe lá a corredeira dos rios para se reproduz e morre. Quer dizer, a natureza é indiferente ao indivíduo. Ela é perversa, cruel com o salmão individual. Mas o salmão morre, mas ele se perpetua, né? Então, assim, agora, a história, ela rompe com a transformação em história é diferente da transformação da evolução da natureza. Porque na história existe, em primeiro lugar, uma diversidade muito grande, mesmo com uma relativa homogeneidade biológica. Então, mesmo a gente sendo muito parecido com o ser humano 5 mil anos atrás, há uma transformação muito grande. Então, a transformação histórica não obedece necessariamente às transformações biológicas. E aí que entra a transformação cultural. Tá? Então, há uma ruptura com a natureza. Mas, e aí, de novo, é Schopenhauer, o homem continua sendo um animal também biológico. Ele fala também inseguro, cheio de instintos, e isso coexiste com a sua historicidade. Então, coexiste, não determina. Então, existe uma transformação histórica, que ela é cultural, independente das questões da natureza, mas isso não significa que não haja relações. O ser humano histórico coincide com o ser humano natural, cheio de instintos, inseguro, que precisa comer, que tem medo, são coisas biológicas. Tá? Então, a essência da história é a sua não essência, diz ele, né? É a sua eterna mutabilidade. É a sua eterna mutabilidade, que tem relações com a natureza, não é independente da natureza. Mas a transformação histórica é distinta da transformação da evolução das espécies. Tá? Daniel, eu concordo, pensando na questão da filosofia da história, eu concordo com o que o Popper diz sobre a filosofia da história, mas ele fala sobre filosofia em geral. Ele fala, o Popper diz, toda metodologia nas ciências, inclusive na história, deriva de uma filosofia. Eu concordo com isso. No sentido mais amplo de filosofia. Né? E às vezes você não tem consciência disso, né? Mas todo método tem a ver com uma filosofia. Por isso, inclusive, que eu não, como eu falei para vocês, não sou aqui da área de teoria da história. Eu só estou dando essa matéria esse semestre e tal, e estou gostando muito. Eu não faria a separação entre filosofia e metodologia da história, já que penso eu que toda metodologia deriva, está ligada a uma filosofia específica. Tá? Eu acho que isso vai ficar claro nesse curso aqui, é uma das coisas que eu quero provar para vocês. Né? Enfim, então você vê que o cara, é outro livro que eu não coloquei na nossa disciplina. Se a gente estivesse no presencial, a gente teria mais semanas, eu colocaria, né? Mas deixo como recomendação para quem não leu, que é a História do Cara. São 2 livros, na verdade, eu vou falar para vocês, 3 livros que eu não coloquei na disciplina, que eu colocaria se tivéssemos mais semanas, né? Se estivéssemos num cronograma normal. O que é a História do Cara? História como História da Liberdade, do Croce, e O Nascimento da Historiografia Moderna, do Georges Lefebvre. São 3 livros que eu colocaria. Né? Também eu poderia colocar o Hartog, mas o Hartog eu sei que outros professores trabalham. Né? O Carr, ele fala lá nesse livro aí, o que é a história? A crença num núcleo factual sólido, objetivo, independente, é uma falácia. Né? Independente da interpretação do historiador. E o Burckhardt, lá no século XIX, já tinha consciência disso. Não existe um fato histórico independente da interpretação do historiador. Porque o passado já passou. A gente só acessa o passado pelos vestígios,
pelas fontes, que já tem subjetividade. E aí tem a subjetividade dos outros historiadores, aí tem a nossa própria subjetividade. O Burkhardt fala isso. Então, o Burkhardt já entende que não dá para a gente acessar os fatos históricos independentes do historiador. E o Carr fala, é absurda essa crença, mas é uma crença difícil de ser erradicada até entre historiadores, que dirá entre não historiadores. Então, dê uma olhada aí nos slides para repassar as coisas que eu falei, para ficar bem organizadinho na sua cabeça, caso vocês já não tenham feito isso antes ou durante essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Eu gosto muito do Burkhardt, tanto desse livro quanto da cultura renascimento na Itália. Claro que é um historiador do século XIX, a gente pode fazer várias críticas, e tem que fazer mesmo, mas acho que o mais importante é a gente, tendo essas críticas em mente sempre, obviamente, tentar ver o que tem ali de valor para a gente compreender, pensar a nossa época e pensar também a história da historiografia. Né? Pensar como esses historiadores do passado pensavam a história, o que mudou, o que permaneceu, enfim, usar o que o próprio Burkhardt nos ensinou para compreender o Burkhardt. Então é isso. Mais dúvidas, questões, falem comigo no fórum ou na nossa próxima aula presencial. Um beijo.